Meu nome é João Carlos Rodrigues, nasci em Adamantina no dia 4 de outubro de 1951. Sou aposentado pelo IBGE, onde trabalhei por 44 anos. Há 14 anos eu tenho pesquisado e trabalhado sobre a história de Adamantina, da bela história de Adamantina. E dessa pesquisa eu consegui realizar alguns trabalhos. Na foto abaixo é a capa dos meus 3 livros que eu publiquei. A primeira capa é o Reviver Adamantina, depois Reviver Futebol Adamantinense e o Reviver Adamantina 2. O Reviver Adamantina e o Reviver Adamantina 2 são livros distintos, imagens distintas. Diria que o Reviver Adamantina 2 é um complemento do Reviver. E o Reviver Adamantina, que foi lançado em 2016, é que narra toda a história da Adamantina, desde o seu desbravamento em 1937 até a instalação do município de Adamantina. Dia 20 de abril, completa 75 anos da chegada da ferrovia em Adamantina. A ferrovia chegou no dia 20 de abril de 1950, quando nesse mesmo dia foi inaugurada a estação ferroviária. Os trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro trouxe o progresso que Adamantina necessitava para se destacar como um município, e ainda era um recém-instalado. Adamantina foi instalada em 2 de abril de 49. Na época, não existiam as estradas, as rodovias pavimentadas em nossa região. Então, o transporte ferroviário era importantíssimo, tanto no transporte de passageiros como no transporte de cargas. E a Adamantina tem um fato muito interessante que, além de ela receber os trilhos da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, de 1950 até 1958, ela se tornou o ponto final dos trilhos. E, na época, todo município que se transformava em ponto final da ferrovia se tornava um ponto de referência para o seu desenvolvimento, que acontecia de uma forma muito mais rápida. O movimento de cargas era tão grande em Adamantina que a Companhia Paulista construiu um armazém. E esse armazém, na época, era um dos maiores da região. E junto, paralelo à ferrovia, tinha uma empresa chamada Companhia Paulista de Transporte, mais conhecida CPT, que era a que organizava todo esse transporte ferroviário de cargas. Essa é a estação ferroviária de Adamantina, construída de madeira de alta qualidade. A maioria das estações daqui da nossa microrregião foram construídas de madeira e, infelizmente, no ano de 2000, ocorreu um incêndio que destruiu a estação, ficando só a cobertura do pátio da nossa estação ferroviária.
A Adamantina teve seu início comercial próximo à antiga rodoviária. A antiga rodoviária ficava ali próximo ao atual supermercado Godoy. Ali que teve início as primeiras instalações dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço do município. Essa avenida, da época, era denominada de Avenida Principal, que hoje, seu nome atual, é Avenida Capitão José Antônio de Oliveira. Após a chegada da ferrovia, o desenvolvimento econômico foi surgindo em outros pontos da área urbana, como a estação ferroviária foi instalada, né, no alto do município, numa área chamada Espigão, no divisor de águas. Esse início comercial que teve em torno da antiga rodoviária, ele foi se remanejando, transformando a Avenida Rio Branco e a Rua Deputado Salles Filho também num grande centro econômico do município. Com a chegada da ferrovia, foi surgindo a urbanização do município. Nós temos aí o Jardim Público, que foi inaugurado em 1956. Esse Jardim Público ele já não existe mais. Ele passou por uma transformação e hoje o nosso Jardim Público, denominado Praça Hélio Micheloni, já não é mais dessa forma. E na Avenida Rio Branco, esquina com a Rua Deputado Salles Filho, foi instalado o semáforo, que na época ele era muito conhecido pela população como sinaleiro. O esporte e recreação, surgiu o Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, que continua em atividade atualmente. Surgiu também o Adamantina Tênis Clube, era onde era feito todas as festividades do município. O Adamantina, esse prédio, né, do Adamantina Tênis Clube, funcionou por muitos anos, onde hoje está instalado o tiro de guerra de Adamantina. Rádio Brasil, em pleno funcionamento. A Rádio Brasil de Adamantina, ela foi instalada em 1948, em caráter provisório, e a partir do ano de 50 já estava em pleno funcionamento na sua atividade. Surge a Santa Casa de Misericórdia, foi construído o Cine Santo Antônio, com capacidade para 1.200 pessoas, tela panorâmica e o mais luxuoso da região. Lembrando que quando foi inaugurado o Cine Santo Antônio, a Adamantina já tinha um cinema denominado Cine Adamantina. Foi a construção do Grande Hotel Adamantina, também o maior da região na época, foi construído por cidadãos adamantinenses. Surge a matriz de Santo Antônio, a matriz de Santo Antônio ia se tornando realidade, já até com a sua torre em construção. A estrutura do município também, com seu reservatório elevado de água, construído em 1956, popularmente conhecido pela população como a Caixa d'Água. Foram sendo realizadas as valetas para o esgoto em 1951 e em 1954 foi concluído o trabalho do esgoto. Evidente que esse esgoto
ele teve uma ampliação de acordo com o crescimento do município, de acordo com a necessidade. Esse esgoto também recebia uma ampliação para atender toda a área do município. É feito um nivelamento para a fixação dos postes de energia elétrica e o primeiro poste de energia elétrica fixado no município. Tinha o depósito da Companhia de Petróleo Gulf, que foi instalado em 1954. Esse depósito, ele distribuía o petróleo para todos os postos dessa região. Esse depósito funcionou onde está localizado atualmente o Corpo de Bombeiros. Os postos de combustíveis, Posto Nacional, atual Posto Carreiro, Posto Progresso e o Posto Rio Branco. Nós optamos em colocar essas 3 imagens porque são os postos que estão em funcionamento desde a década de 50 e continuam exercendo as suas atividades. Bancos. De acordo com o desenvolvimento do município, automaticamente acontecia esse desenvolvimento econômico e aí foram surgindo as agências bancárias do município. Já em 48 nós já tínhamos bancos em pleno funcionamento em Adamantina. Banco Bandeirantes do Comércio, Brasileiro de Descontos, conhecido como Bradesco, Brasul de São Paulo, Comercial do Estado de São Paulo, Banco do Estado de São Paulo, o Banespa, Banco Comércio e Indústria de São Paulo, América do Sul, Mercantil de São Paulo, Caixa Econômica Estadual, Rural do Estado de São Paulo e o Banco Moreira Salles. O comércio, também em destaque, tinha a Casa Moreira, em 1958. Casa Moreira, nessa época, era um dos principais estabelecimentos comercial do município no ramo de secos e molhados, como era conhecido na época. É a Casa São José, que depois também se transformou em supermercado e continua em atividade. As Casas Pernambucanas. Interessante lembrar que essa foto das Casas Pernambucanas é na Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, com a Rua Deputado Salles Filho. Posteriormente, ela mudou para o local atual, a Avenida Rio Branco, com a Rua Deputado Salles Filho. Tínhamos a Casa Buri, que era uma loja que comercializava tecidos, era uma rede de lojas muito grande no estado. A Casa Rafacho, que tinha como principais produtos comercializados calçados e chapéu. A Casa das Fábricas e a Farmácia Drogantina. Prestação de serviços. Surgiu o Foto Paulista, dos irmãos Arcegal. O Foto Paulista fotografou muito da história da Adamantinense. A oficina modelo do saudoso senhor Alcides Anandréia, o escritório Titã, que começou em Adamantina em 1946, com o senhor Alcides Tiritã, e continua em plena atividade. As serrarias, Serraria São Paulo, do senhor Jacinto Henriques, Quarto Centenário e do senhor Manuel Balseiro Fragata.
Na época da derrubada da mata, que era uma mata virgem, surgiu uma oferta muito grande de madeira, e madeira de alta qualidade. Então, existiam essas serrarias para fazer aquele desdobramento da madeira, para que ela fosse utilizada principalmente na área da construção civil. E nessa época também tinha vários caminhões no município para o transporte dessa madeira. Então, nessa época, a madeira tinha assim uma rentabilidade, uma economia muito forte para o município. O algodão, chamado como ouro branco, tem uma frase no nosso hino que fala sobre o algodão, denominado ouro branco. Nós tínhamos duas grandes empresas que faziam o beneficiamento desse produto. Era a Brasex, Sociedade Exportadora de Algodão, e a Sambra, Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro. A cafeicultura, nós tínhamos aí a Max Virt, que é a atual máquina suíça, a máquina Tiradentes, em construção, tínhamos a máquina Progresso e a máquina Planalto. Para se ter uma ideia da importância econômica que era a cafeicultura para o município de Adamantina, em 1954, Adamantina registrava 14 milhões de pés de café, sendo 6 milhões e 500 mil pés de café em plena produção. E esse café ele era explorado por famílias na zona rural, nas propriedades rurais. Famílias constituídas de muitos membros, que faziam aquele trabalho que a gente chamava de parceria, de meeiro, na exploração da cultura do café. Infelizmente, em 1975, mais precisamente em julho de 1975, ocorreu a geada negra que dizimou todo o cafezal, tanto de Adamantina como da região. E essas famílias numerosas, a maioria delas tiveram que se mudar de Adamantina. E aí, quando teve o início, o êxodo rural do município. Indústrias. A indústria Romanini, que produzia o óleo Adamantina. Indústria de óleos vegetais São Miguel, que fabricava o óleo Maravilha. A indústria Endo, que era uma cerâmica muito forte na época, produzia artigos da melhor qualidade. Ainda é comum encontrar em Adamantina prédios com telhas inserida nela a legenda Indústria Endo. A educação, surge o primeiro grupo escolar que funcionava onde hoje é o Campus 1 da FAI. Segundo grupo escolar que funcionou onde hoje é a paróquia Nossa Senhora de Fátima. O ginásio estadual, que hoje está anexado à Escola Estadual Freolides Menequino. E em 1956 já tínhamos instalado em Adamantina a Delegacia Regional de Ensino. Segurança. A Delegacia de Polícia e Cadeia Pública teve a sua pedra fundamental lançada em 9 de dezembro de 1957, com a presença do excelentíssimo governador de São Paulo,
Jânio Quadros. Comarca. Surgiu pela Lei 2.456, de 30/12/53, que criava a comarca da Adamantina. Esse foi o primeiro fórum de Adamantina. Esse prédio, ele está de frente com o Paço Municipal. Surge também a estação rodoviária, que foi inaugurada em 1952. Crescimento demográfico. A Adamantina foi instalada em 2 de abril de 1949. Em 1950, era realizado o primeiro censo demográfico no município. E esse censo contabilizou 35.223 habitantes. Na época, superando a população dos municípios de Lucélia e de Oswaldo Cruz, que foram instalados um pouco antes do município de Adamantina. Então, pelo crescimento demográfico, dá para se ter uma ideia de todas as benfeitorias, de todas as coisas positivas que aconteceram com o município de Adamantina após a chegada dos trilhos da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. A Ponte Pênsil de Mariápolis, que foi construída pelo prefeito Antônio Goulart Marmo, porque na época Mariápolis era um distrito subordinado à Adamantina. Era uma engenharia muito bonita, ela era chamada Ponte Pênsil porque ela era suspensa com cabos de aço. E esses cabos de aço foram montados pelo senhor Alcides Anandréia. E a construção da ponte teve a supervisão do senhor Ovídio Zambão, que na época era o fiscal-geral do município. Durante uma terrível enchente, a água do Rio do Peixe arrastou um pouco a ponte, deixando ela impossibilitada da sua utilização. Esse é um diploma de honra que a Adamantina recebeu em 1955. Esse diploma ele foi emitido em 19 de agosto de 1955, assinado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, João Café Filho. Foram apenas 5 municípios no país que receberam esse diploma. Adamantina, estado de São Paulo; Araras, também São Paulo; Blumenau, Santa Catarina; Londrina, Paraná; Matuípe, na Bahia. Foi um concurso promovido pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal e pela revista Cruzeiro. Esse diploma também traduz para nós, adamantinenses, o quanto que a Adamantina evoluiu, o quanto que a Adamantina progrediu em 5 anos, desde a chegada da ferrovia em 1950 até o ano de 1955, quando foi emitido esse diploma. Então, esse também é um momento da gente agradecer e lembrar dos pioneiros adamantinenses, famílias que vinham para a Adamantina sem nenhuma estrutura, morando em casebre, feito de uma forma bem rústica. E esses desbravadores que ajudou a derrubar a Mata Virgem, e transformar essa Mata Virgem principalmente em área de cultivo do café, do amendoim, do algodão, né?
Então, nós tivemos muitos pioneiros que trabalharam muito para o desenvolvimento de Adamantina, para que Adamantina conseguisse a sua emancipação política, para que Adamantina conseguisse receber, né, esses trilhos da Companhia Paulista, para que Adamantina conseguisse ser o ponto final dos trilhos da companhia. É o agradecimento que eu tenho que fazer e espero que quem assistiu o vídeo goste da apresentação e do histórico de Adamantina.